pessoal, estamos aqui novamente eu, Alex Possato, E eu, Cerqueira. e vamos conversar sobre casal, sobre homem, sobre mulher, um tema bem instigante, um homem mais focado no feminino e uma mulher mais focada no masculino, que a gente pode chamar mulher fálica ou um homem vaginal. Então, é bem polêmico. É polêmica a história. A gente vai conversar um pouquinho, nós não temos assim uma linha de conduta formada no nosso bate-papo, então a gente vai trazer experiências nossas, tanto pessoais quanto de trabalhos que a gente faz, né, os clientes que a gente recebe, né, as reclamações, as dificuldades, para compartilhar um pouquinho com você. E aí eu queria que a Lu começasse a falar um pouco, porque ela está com um assunto bem fresco, ela teve um trabalho recente com mulheres empreendedoras, que têm um perfil mais masculino por ser empreendedoras, e como é que elas lidam, né, com essa questão do masculino, ao mesmo tempo como é que elas lidam com o feminino, com maternidade, né, com a vaidade, com sexualidade. Então ela vai começar adiantando um pouquinho esses pontos para você. Pois é, a gente, como terapeuta do feminino, né, um dos aspectos comuns às mulheres que vêm em busca desse trabalho é justamente estar meio desconfortável com o ser mulher, o exercício pleno da sua feminilidade. E isso pode acontecer em diferentes níveis, né? Para algumas mulheres a questão está mais numa somatização que o corpo começa a demonstrar como desarmonias, uma infertilidade, uma falta inesperada de ânimo ou de libido, e talvez isso seja um chamado para que elas venham começar a olhar, né, e se conectar realmente com o que está acontecendo nesse universo interno. Porque na medida daquilo que eu me mostro para o mundo, eu tô bem realizada financeiramente, eu tenho uma carreira, eu trabalho numa coisa que eu gosto, eu já tenho vários pontos conquistados, mas existe esse lugar ainda um pouco incoerente entre esta imagem externa como um feminino forte, um feminino autônomo, capaz, e um lugar ainda vazio, um lugar que ainda não foi plenamente visto, não se sente totalmente validado. Então, uma das coisas que eu observo trabalhando com mulheres que vêm em busca dessa reconciliação interna com o próprio feminino é justamente entender qual é a medida saudável para mim como mulher, porque a gente não tem um roteiro, né? O modelo familiar das nossas avós e mães é muito distinto das possibilidades de expressão que esse feminino tem hoje. E com certeza para os homens se dá exatamente a mesma coisa, né? O modelo muito fundamentado naquele provedor, naquele homem que sai de casa às 7 da manhã e chega às 20, não é a realidade para muitos casais, para muitas famílias. Então a gente está trocando de lugares, a gente está transitando, talvez a gente nem tenha trocado, mas a gente transita, a gente oscila de polo a polo. E aí, esse lugar novo ainda é uma experiência um pouco desconfortável, pelo menos para as mulheres. Acredito que para os homens também seja, né? Eu acho que existem várias questões do masculino. Eu trabalhei também como Lu com grupos de homens e trabalho com homens que chegam como clientes na constelação para terapia, e eu vejo alguns aspectos. Um aspecto, o homem que busca terapia, ele não é esse homem convencional, o homem machão, o homem que determinado, focado, empreendedor, provedor. É porque esse homem, claro que existe esse tipo de homem, ele não está preocupado no emocional dele, ele não está preocupado em entender os sentimentos. Então, em geral, o homem que busca terapia já é um homem mais feminino. Sim. Já é um homem que começa a perceber, ou já percebe até intensamente suas dores, suas culpas, seus medos, né, as coisas, as dúvidas mesmo que ele tem em relação a ele, em relação à família, em relação aos papéis que ele tem que exercer. E ele não sabe o que fazer com isso, né? Nós, como homens, a gente não sabe qual que é o modelo novo. Antigamente era um pouco mais simples, a gente tinha que prover, aí a gente ou fazia ou não fazia, mas era mais ou menos isso. E o homem faz a família, o homem é o pai e a mulher cuida dos filhos e cuida da casa. Hoje isso se mistura, como você falou, né?
Então, não existe nenhum papel fixo. Eu acho que um dos convites que eu gostaria de deixar é que às vezes a gente quer o modelo, então qual que é o novo modelo? Não tem novo modelo, então tem Como momentos... um roteiro, né? Não existe, a gente está construindo juntos. Os 10 itens, né? Como Sim. que ser um homem adequado em tempos modernos, como ser uma mulher adequada, não tem, é uma dança. Então tem momentos que o homem, se ele tem família, ele vai ter que cuidar dos filhos, ele vai ter que cuidar da esposa, ele vai ter que ser um homem mais maternal, um homem mais caseiro. E tem momentos que a mulher, ela mesmo tendo essa intenção de cuidar da família, ela vai ter que ir para a rua, ela vai trabalhar, ela vai conquistar. E isso aí vai trocar o tempo todo. E talvez o próprio histórico, né, vivido já foi fortalecendo tais características, né? Às vezes ele, por exemplo, é um homem mais velho e uma família grande, então esse papel também de ser responsável pelos irmãos menores, de dar um suporte na família, também já foi estimulado pelo próprio contexto no qual a pessoa veio se desenvolvendo. Então, o cuidar para um homem assim talvez seja mais fácil. E num outro oposto, talvez uma mulher que teve que amadurecer muito rápido por um contexto também, às vezes familiar difícil, às vezes uma mãe que adoeceu, uma mãe que tinha problemas psiquiátricos, ou um ambiente bem disfuncional, onde não tinha pai presente e aí, ou tinha com violência, né? Então, assim, tem que ir para a vida e tem que fazer a vida caminhar por si. Então, eu vou movida por uma experiência que me impactou, que de alguma forma traumatizou, mas que ao mesmo tempo me deu uma potência. Então, eu tenho resiliência e eu posso fazer por mim, eu posso ir por trás. Então, a natureza que a gente vai fortalecendo, eu vejo que ela tem muito a ver com esse contexto no qual a gente vem se formando como ambiente familiar. E isso vai impactar, porque aí dois mecanismos muito predominantes podem se fazer presentes. Ou eu vou imitar um exemplo familiar do qual me inspiro, ou eu vou fazer por compensação, né? E aí a gente está começando a trazer essa visão que é sistêmica, onde a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer ao nosso sistema familiar, mesmo que seja negando, não aceitando, criticando e desaprovando a maneira que pai ou mãe nos cuidou ou deixou de cuidar, né? Proveu ou se ausentou. Então aí que eu falo de negação e compensação. Então aquilo que eu não aceito se torna a força que me move a ser essa mulher que é eficaz, que é pingo no i por pingo no i. Eu não deixo, né, lugares entreabertos. E na outra medida, se eu de repente vivenciei um modelo familiar onde a minha mãe não tinha voz, ou ela estava muito desaparecida por uma relação às vezes muito machista, muito, né, esse lugar predominante da mulher somente restrita ao núcleo familiar, como que eu vou para a vida enquanto mulher, né? Será que eu me banco assumindo, né, uma voz autoral, de igualdade perante o outro, ou eu tô sempre insegura, eu tô sempre querendo ficar no bastidor, né? Eu me autorizo a ser uma mulher que brilha e dá certo? Se eu vivi esse ambiente, eu vou brilhar mais que a minha mãe, e aí talvez eu sinta um lugar muito estranho de lealdade com uma mulher frustrada. Dá para entender onde a gente está, né, começando a trazer os alicerces da constelação para essa questão, né? Sim, né? A nossa base é a constelação familiar, que mostra os padrões se repetindo na família. Muitas vezes a gente precisa, como a Lu falou, ir para a vida. Então, sumiu o pai foi embora, largou a família ou morreu. Então, uma mulher, ela pode ser que ela queira ocupar esse lugar. Ela necessite, às vezes, ocupar, não é nem que ela queira. Tal da PAN, né? Pai e mãe juntos na mesma pessoa. E aí ela assume características do masculino que foi embora. Então, ela se torna uma provedora, uma batalhadora, uma pessoa focada, uma pessoa com mais meta, uma pessoa mais racional, e vai ao mesmo tempo inibindo o lado mãe, o lado feminino, o lado mais intuitivo, o lado mais acolhedor, o lado mais coletivo, um lado mais cíclico, paciente. E o inverso também ocorre. Então, um homem que ele tem uma ligação exagerada com a mãe,
de amor ou de ódio, ele começa a pegar essas características do feminino e ao mesmo tempo a rejeitar as características do masculino, que é o pai. Ele pode se tornar até um competitivo, né? Um competidor em relação ao pai, e isso começa a castrar ele como homem, torna ele um homem mais dócil, um homem mais intuitivo, mais emocional, mas ao mesmo tempo, como homem, que a gente tem essa ideia, né, de que o homem é mais forte, é mais incisivo, ele não tem essa força. E aí os casais se encontram, muitas vezes com essas características antagônicas, e começam os conflitos, porque embora as pessoas sejam assim, também não aceitam ser assim. Acham que deveriam ser de outro jeito, né? Tem os conceitos familiares, conceitos sociais, eu tenho que ser de tal jeito, eu tenho que prover, eu tenho que ser a segurança da família. E a mulher, eu tenho que ser mãe, né? Muitas vezes ela nem quer, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser doméstica, no sentido de gostar de cuidar de casa, de enfeitar. E às vezes ela também não quer. São como ecos, né? Que ficam vibrando dentro de nós, ainda que por consciência, escolha e modelo de vida mesmo atual, a gente não se identifique mais com esses modelos antigos, mas existe essa necessidade, né? Então, se eu for diferente, eu vou ainda continuar pertencendo, eu ainda vou ser bem querida, ou bem vista, ou aprovada pela minha família de origem, ou eu vou cada vez mais me reconhecer como ovelha negra, né? Como aquela que se estranha dentro do próprio ninho. E aí, por isso eu trouxe essa fala, né, no início, que a questão toda está no ponto em que isso pega para você. Se ser uma mulher extremamente masculinizada na atitude é algo ok, porque você conseguiu elaborar dentro, né, a tua não maternidade, a tua não disposição para ser essa, né, do lar que cuida, mas você consegue, porque você inclusive provê financeiramente pessoas, estrutura para que aquela casa funcione bem, e você se sente muito realizada e muito plena no universo do trabalho, ok. Aí a questão é estar validando a si e encontrar uma cara metade que combine com isso, porque existem muitas polarizações aí nesse encontro feminino e masculino, onde nós estamos, né, nesses papéis talvez diferentes, que elas precisam estar acordadas, precisa haver uma comunicação, um combinado onde para ambos isso seja confortável. Senão, o que acontece? A gente percebe ruídos subliminares, então vem numa acidez, em brincadeiras, vem às vezes numa sabotagem dos planos e sonhos do outro, vem às vezes na negação de uma troca gostosa de sexualidade, porque o casal, ele acaba demonstrando esta maneira que está incoerente, né? Existe uma competitividade, existe uma raiva velada, existe uma fragilidade não assumida, tem várias coisas que estão disfarçadas. E aí, às vezes, as pessoas estão juntas por muitos anos e são estranhos na intimidade. E é legal que a Lu falou sobre sexualidade, que às vezes é o estranhamento, porque é na intimidade, né? Na relação sexual e, lógico, nas trocas íntimas do dia a dia, que vai se mostrar esse desajuste de papéis, né? De sentimentos. Então, por exemplo, um homem mais feminino nesse sentido, né, mais ligado à mãe, mais ligado aos dons do feminino, ele também não vai ser tão potente. Ele também não vai ser o caçador, né? Ele também não vai ser aquele homem, o predador, né, que vai para cima. Muitas vezes ele está necessitando de cuidado. Muitas vezes ele requer que a própria mulher, né, que o feminino, cuide dele. Ele não quer ser o cara, né, que vai para cima do feminino. Ele toma iniciativa, né? Sim, ele inverte isso, e muitas mulheres também gostam desse papel, né, do ataque, do papel do predador, do papel do caçar o masculino, de caçar alguém, né, para ter uma relação. E isso é normal porque vem, claro, da vivência familiar, das coisas que ocorreram no passado. A gente não está trazendo isso no sentido de que precisa mudar, que existe uma cura para isso. Eu acredito que não existe uma cura porque não tem um problema. Tem ajustes, né? Existem ajustes a serem feitos. Então a Lu falou de conversar. É fundamental. Então, de repente, o homem fala, olha, eu não estou afim, né? Porque ele se cobra, né? O homem, ele tem, desde
adolescente, né, a criação dele sexual, né, a educação dele sexual é muito baseada em bravatas do masculino, dos amigos, né? Então na questão de potência, na questão de duração do sexo, na questão de quantas meninas você pega, né? E isso não é uma realidade, isso é só uma brincadeira do masculino que mente pra caramba, né, dizendo que faz e acontece e não é verdade geralmente, e fica registrado essa ideia de que o homem tem que ser esse cara que ataca. E muitas vezes ele não é, ele não tem o menor perfil para isso. E como é que eu vou falar para a mulher, olha, hoje eu não estou afim, né? Isso é um broxa, né? Os homens vão dizer, esse cara é um broxa, é um viadinho, né? E aí a gente vai ter que assumir esse lugar de, não que você seja broxa, etc. Você é um cara que não está afim e vai ter que falar para sua mulher. Em alguns momentos você está afim. E aí você também vai ter que falar para sua companheira, ou seja, uma relação homossexual também, né? Vai ter que ter essa troca, entender essa oscilação, né, de papéis, de situação, do querer, né, do ser frágil muitas vezes, e às vezes a necessidade também de ser forte, e isso só conversando que vai ajustar. E eu queria trazer um ponto, porque eu tenho recebido alguns homens, né, que vêm buscar a terapia, e talvez a minha abordagem nesse ponto um pouco mais intuitiva e sensível, e me chama a atenção ao ouvir na voz de um homem a dificuldade de estar ao lado de uma mulher extremamente onipresente, super solucionadora, em que há um lugar quase acuado, né? Eu não sei exatamente como lidar com isso, porque eu vejo a minha força, mas eu tenho muito mais esse lado de olhar o coletivo, zelar por esse bem-estar da família, mas eu não sei se ela tem uma expectativa e ela me cobra muito que eu venha com esta potência, com essa virilidade. Então foi curioso, assim, por ampliar realmente a percepção de entender que existe esse lugar também onde nós, como mulheres fortes, a gente também ameaça, né? A gente se torna realmente exageradamente controladora, e a gente não consegue fazer isso, que é passar o bastão e dar um espaço de liberdade para que o outro também possa exercer a maneira e a contribuição que ele traz no seu diferencial para esta relação, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? E aí, se você é mulher e se vê nesse papel muito forte, ou se você é um homem e se vê muito forte, perceba quem está do seu lado, perceba nessa oposição o quanto você se tornar tão onipotente abafa e torna muito difícil a convivência com a pessoa que está do seu lado, porque ela não se vê pertencente, ela não vê espaços para ser reconhecida, para que aquilo que ela contribui na relação tenha realmente uma pertinência. E eu acho que aí tem um nó bem importante, né, da convivência a dois. Onde é que eu saio deste lugar de excelência e confio que o outro pode manifestar do jeito dele a excelência dele? Em geral não tem essa intimidade, essa troca. Então, ambos numa relação mantêm papéis distintos, como era antigamente, né? Então, a mulher, ela era obrigada a manter aquele papel mesmo que ela não quisesse, o homem também era obrigado a manter aquele papel, e não havia discussão, não havia troca. Hoje já não é mais necessário isso, mas talvez por inconsciência a gente ainda mantém essa distância. Então, vamos dizer, do homem mais feminino, mais sensível, muitas vezes ele também quer colocar a ideia dele, ele também quer mostrar, eu tenho opinião, eu tenho o direito de decidir, eu não quero discutir tudo, eu não quero bater de frente, e não tem esse espaço, como a Lu falou. O lado do masculino é exercitar um pouco esse comando. Além da troca, da conversa, ele também vai ter que fazer um movimento de se mostrar, de falar, olha, eu acho que é isso aqui mesmo, e não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque ele está muito identificado com um lado mais, às vezes, até fragilizado, submisso, e ele, na hora de colocar essa energia para fora, ou ele vai pôr com uma violência verbal, ou uma agressividade, às vezes até física, ele vai pôr de uma forma muito rude, ou ele vai engolir, e aí ele vai ficar quietinho, e o feminino, que tem uma característica inversa,
vai continuar dominando, e essa relação vai ser uma reprodução das más relações do passado, só que de uma forma diferente. Ambos frustrados do mesmo jeito. Exato. Então esse que é o convite que a gente está fazendo agora com esse vídeo, da gente poder, em primeiro lugar, perceber como é que eu sou. Né? Eu me vejo mais masculino, mais feminino, eu atraio parceiros ou parceiras mais masculinas, mais femininas. Como se é que se dá? Eu quero ser mãe dos meus relacionamentos, né? Se eu exerço também esse feminino, às vezes um pouco distorcido, né? Então, ao invés de eu me nortear pela nossa igualdade enquanto homem e mulher, com as suas diferenças, eu me sinto cuidadora, né? Então eu assumo esse lugar de atrair os homens mais fracos, mais nesse sentido, né, mais dóceis, mas eu preciso estar nesse lugar, né, de rainha, né? Percebe como tem aí ruídos? Então, gente, não vai ser fácil esse caminhar, essa nova visão, né, desse masculino, desse feminino, desse compartilhar com teu parceiro, com a tua parceira, porque a gente não sabe qual é o nosso papel. O convite, então, é um pouco isso, da gente olhar como é que eu sou, como é que eu ajo, que tipo de parceiro eu atraio, que tipo de parceira eu atraio, quais são realmente os meus desejos, será que eu estou fazendo um tipo de ação por condicionamento e às vezes eu nem quero exatamente ser daquele jeito. E será que eu posso mudar um pouquinho? Será que eu posso trocar de papel de vez em quando e conversar com o parceiro, com a parceira? Olha, vamos fazer assim, agora eu vou cuidar mais da casa, você cuidar mais do trabalho, tudo bem se você ganha mais, se eu ganho menos. Fazer acordos diferentes, saindo desse papel fixo do que é ser feminino, do que é ser masculino, e trazendo talvez uma leveza, né, para você em primeiro lugar, né, para que você se sinta bem do jeito como você é e não como deveria ser, e depois para a relação. Não tem jeito, né? A história começa pelo autoconhecimento. A gente realmente só vai poder encontrar esse lugar de estar mais pleno, de estar mais inteiro e leve nas trocas, quando a gente poder se entender, reconhecer dentro de nós exatamente como que eu funciono, o que está sendo excluído por mim mesma, né? E muitas vezes eu jogo essa expectativa que o outro resolva, né? Não tem isso, né? Se você está se posicionando assim, você vai se machucar, vai jogar um peso para essa relação que às vezes tem um potencial super bonito de acontecer e florescer bem. Então eu vejo que é sempre um processo muito, né, de autoestudo, da gente poder realmente reconhecer, validar e a partir desta ponte, eu e o outro, a gente começar a estabelecer lugares de encontro, lugares onde a minha sinceridade permite que o outro se mostre também por inteiro. E aí isso vai incluir eu falar das minhas vulnerabilidades, dos meus pontos difíceis, das minhas teimosias, das minhas neuras, das minhas relações que marcaram, né, pontos difíceis para mim. Eu vejo que é um lugar realmente de necessidade da gente se conectar com a própria história e explicitar um pouco mais para o outro, né? Sair de papéis formatados. Acho que é por aí. Então é isso. Eu acho que é uma boa investigação para você, um ótimo diálogo com seu companheiro, com a sua companheira, que vocês tenham muita paciência de falar dos seus desejos, das suas necessidades, dos seus medos, das suas dificuldades. Eu e a Lu, a gente tem trabalhado muito para trazer esse lugar de consciência que, lógico, vai levar a uma futura harmonização, né? Então a gente está realmente no mundo em transformação, papéis em transformação, a sexualidade em transformação, e como é que a gente vai lidar com isso de uma forma mais adulta, mais amorosa, né? Esse é o nosso trabalho, né? Então, como terapeutas e como casal que realizamos também trabalhos terapêuticos, trabalhos para casais, é o nosso convite sempre. A gente acredita na relação, a gente acredita na harmonia de casais, a gente acredita que o núcleo, né, um e outro, né, o casal é o núcleo original de tudo, né? Muitas pessoas falam a família é a base da humanidade, mas antes da família vem a relação a dois, né? E, lógico que antes da relação a dois vem a relação a um, eu mesmo. Então a gente tem trabalhado muito nesse núcleo, o eu e o dois aqui,
para que a partir disso uma nova visão familiar se expanda, uma nova forma de se relacionar se expanda. Fica esse convite de você se analisar, compartilhar o vídeo. Exato. Escreva também, né, suas percepções, o que essa reflexão que nós trazemos desperta aí dentro. Eu acho que esse é um conhecimento que vai sendo construído nessa troca. Isso, qualquer comentário, sugestão, você deixa aí nos comentários aí abaixo, a gente vai analisar e dentro do possível a gente vai gravar novos vídeos falando sobre esse tema. É isso aí, gratidão pela sua atenção. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Até.